Boa noite. Boa noite a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Todos bem? Meu nome é Vânia, sou trabalhadora da casa e responsável pela nossa reflexão desta noite. O nosso tema é a paciência. E assim vamos sentar confortavelmente, respirar profundamente, deixar as nossas preocupações para o lado de fora, fechar os nossos olhos, serenar os pensamentos, o coração, para que possamos receber todos os benefícios da espiritualidade que aqui se encontra. E assim, amparados que estamos, vamos nos sentir envolvidos pelo nosso anjo da guarda, esse nosso amigo querido, esse nosso amigo de todas as horas, que a gente possa estar aberto para os sinais que ele nos coloca, que muitas vezes na tribulação da vida nos passa despercebido. Então, que nós possamos estar envolvidos pelo nosso anjo da guarda e assim, diante da nossa mãe querida, Maria de Nazaré, que ela nos envolva com o seu manto azul de paz, que possamos realmente aprender, através do amor da nossa mãe querida, a amar e a perdoar todos os nossos irmãos incondicionalmente. Amparados por esse amor, chegamos diante do nosso Mestre Jesus, que nesse momento possamos sentir a sua presença bem pertinho de nós. Agradecemos pelo seu evangelho de amor, pelo seu evangelho de luz. E assim chegamos diante de Deus, nosso Pai misericordioso, esse Pai amoroso, Criador de tudo e de todos, Senhor das nossas vidas. E assim, de joelhos nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e nos livre de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, como eu já disse, o tema da nossa reflexão é a paciência. Nós nos pautamos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Mais especificamente no item 7, que fala sobre a paciência. Então, antes da gente iniciar aí a nossa reflexão, vamos definir os conceitos que envolvem a palavra paciência. A paciência, ela só começa depois que nós fizemos tudo aquilo que nós deveríamos ter feito. Paciência não é sentar, cruzar os braços e esperar que a vida se encarregue de nos trazer de bandeja todas as soluções. Nós sabemos que a nossa vida, ela perpassa por muitos imprevistos. Nem sempre acontecem as coisas exatamente como nós planejamos. E assim, a questão da saúde, alguns desafios financeiros, complicações no relacionamento, e isso faz com que a gente fique desestabilizado mesmo. A importância que nós temos dar para as nossas preocupações. Então, nós estamos, como eu já disse, nós traçamos planos para a nossa vida, as questões não acontecem exatamente como nós planejávamos,
E nós temos aquela preocupação que é produtiva. A preocupação produtiva é aquela que acende uma luzinha e fala para a gente: se eu continuar nesse caminho, as coisas não vão dar certo. A vida já está me sinalizando que eu preciso buscar outras estratégias, outros encaminhamentos. Essa é uma preocupação produtiva. Ela nos alerta para a gente mudar a rota da nossa vida. A preocupação desnecessária, a exagerada, é aquela que só nos suga todas as nossas energias. No Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 19, Lucas, ele coloca uma fala de Jesus. Através da vossa perseverança adquirirão as vossas almas. A palavra perseverança, nos manuscritos gregos, ele é colocado também em alguns momentos a palavra como perseverança e algumas vezes a palavra como paciência. Então, através da vossa paciência, conquistarão as vossas almas. Então, Jesus deixou claro que para eu crescer espiritualmente, para eu avançar espiritualmente, a paciência é requisito primordial. Nesta fala de Jesus, no Evangelho de Lucas, fica claro para a gente isso. A paciência faz parte do nosso processo evolutivo. Emmanuel, nas suas mais diversas mensagens que ele deixou, ele coloca a paciência como o alimento da paz, a paciência como a ciência da paz, a paciência como selo da paz. Diversas mensagens de Emmanuel, ele coloca a questão da paciência. Aí a gente retoma o início da nossa reflexão. A paciência começa somente após eu ter feito tudo aquilo que eu deveria ter feito. Então são 3 questões, né? O trabalho, o tempo e a esperança. Então, se ela começa só depois de eu ter feito tudo que deveria ter feito, o que é esse tudo que eu deveria ter feito? É o nosso trabalho. O trabalho em cima daquilo que Jesus nos deixou. O trabalho que a doutrina espírita nos traz como luz, como encaminhamentos. Então, eu fiz para tudo o que está como orientação de Jesus, eu fiz tudo o que estava realmente no meu alcance, em cima das orientações que a terceira revelação nos deixou, através da doutrina espírita. Eu fiz tudo, eu fiz todos os encaminhamentos para resolver aquele problema, para resolver aquele conflito, para resolver aquele desafeto. Se eu fiz tudo, se eu tenho na minha consciência que eu fiz tudo, eu preciso agora lançar a mão do tempo, que o tempo também ele exige de nós. Se eu estou com a minha consciência tranquila, que eu fiz todo o meu trabalho, que eu fiz tudo que eu deveria ter feito, então agora é a questão do tempo. E o tempo pautado em muita esperança, pautado em muita fé. Então, para que a gente pense um pouquinho melhor, nesse livro A Calma, de Emmanuel, ele traz um capítulo que fala sobre serenidade e paciência. E aí ele coloca aqui: no sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Então aqui, um dos encaminhamentos é eu me observar. Então, eu estou atenta
as minhas ações? E aí no Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec indaga aos espíritos o que poderia ser feito por nós aqui encarnados para que nós nos distanciássemos do mal. Quem respondeu foi Santo Agostinho. Então ele coloca assim: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então ele coloca ali uma lição lindíssima nessa resposta. É uma resposta belíssima. Se vocês puderem ler, é a pergunta 919. E Santo Agostinho coloca que quando ele estava encarnado entre nós, todo final do dia, ele perguntava para ele mesmo: eu fiz todo o bem que eu podia? Alguém tem algo a reclamar de mim no dia de hoje? Mas quando ele fazia essas duas perguntas, ele voltava o seu pensamento, ele se afinizava com o seu anjo guardião e ele rogava a Deus que realmente ele pudesse ser intuído por isso. Então veja bem, o trabalho do autoconhecimento, como indicação aqui primeira para a gente desenvolver a nossa paciência, é o autoconhecimento, é nós nos observarmos diariamente. E na vida corrida que nós levamos, essa reflexão ela sempre passa despercebida, né? Geralmente a gente vai dormir bem cansado e a gente não consegue aí parar para pensar. Mas pensando diariamente sobre nossas ações, fica mais fácil a gente mensurar aonde que nós precisamos melhorar. Então, esse ensinamento de Santo Agostinho, nesta pergunta 919, ela é importantíssima para nós. Ele deixou ali um caminho seguro, voltando-se a Deus, com toda a nossa fé, a gente pede que Ele nos oriente, para que a gente realmente, porque se for assim, se a gente não colocar no crivo da razão, através do nosso orgulho, nós acabamos achando que tudo que nós fazemos é o correto. Então, essa é a primeira questão que Emmanuel coloca aqui sobre a paciência. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém a paz sem esforço. A gente é comum, nós somos impulsivos, né? Muitas vezes a gente responde de bate-pronto, né? A gente nem pensa, já respondeu. Em tempos de WhatsApp, então, ficou mais fácil ainda. Respondeu, eu já dou uma devolutiva na hora e já resolvi o problema. Então, a nossa impulsividade também não favorece a nossa paciência. É aqueles 3 minutos, né? Antes de responder, que Chico até nos orienta, coloque um copo d'água na boca, fica segurando ali. No livro Nosso Lar, né, que está a questão bem no filme, bem no momento que ele chega no plano espiritual ali, que ele foi socorrido, eles usam aquele mecanismo do copo d'água para a gente esperar um pouquinho para responder. Então, nossa impulsividade também não nos favorece. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada, quando a gente vê um curto, né? Ou um trânsito sem disciplina. É assim que acontece como nós falamos o que pensamos. Muitas vezes a gente coloca, eu estou sendo sincero. Será que eu estou sendo mesmo sincero? Ou estou sendo cruel? Estou sendo desrespeitoso? Então, quando a gente vê assim, um trânsito onde não existe ali um semáforo, onde não existe uma regra, onde não existe uma organização do próprio movimento dos carros, imagine o que seria. É assim também quando nós achamos que nós estamos falando
a verdade. A questão não é estar colocando a verdade de maneira violenta, de maneira desrespeitosa. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. E não adianta a gente colocar uma cruz maior que nós conseguimos carregar. Vamos fazer, é importantíssimo que a gente nos transforme com serenidade, com paciência conosco mesmo. Que a gente busque as estratégias, mas que a gente dê o tempo para a gente também. Não é nesta encarnação que nós vamos resolver todos os nossos desafios. Estamos num processo evolutivo. Evidentemente que quanto antes nós começarmos, colocar uma venda nos olhos e achar que a vida ela só acontece no aqui e agora. Não é isso. Mas também vamos ser pacienciosos conosco mesmo, né? Vamos entender que é um processo de construção. A avaliação é necessária, mas vamos também dar esse tempo necessário. Esta encarnação a gente deu tantos passos. Com certeza, na próxima, nós vamos voltar melhor, porque a gente não pode estagnar e fechar os olhos para aquilo que é necessário. Não se trata de prevenção contra ninguém, e sim de autogoverno. Eu não vou deixar de conviver com uma pessoa porque eu não consigo governar meus impulsos. Porque tem pessoas que estão na nossa vida e elas são necessárias para o nosso aprendizado. Para semelhante realização, ser-nos-á justo enfileirar certas obrigações primordiais que se nos mostram por alicerces da consciência tranquila. Nós temos um compromisso nessa vida, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho e dentro da nossa sociedade. Eu estou cumprindo os meus papéis? Eu estou dando conta deles? Eu tenho um papel enquanto um espaço da minha família. Eu tenho ali obrigações. Então eu estou com minha consciência tranquila enquanto isso. Eu estou dentro do meu trabalho fazendo tudo aquilo que me compete, dentro da sociedade, porque uma questão é, as leis da sociedade, elas são necessárias para nós, e nós devemos também cumpri-las, porque isso faz parte do nosso processo. Então, se eu estou com a minha consciência tranquila, eu vou aguardar essa minha evolução. Eu estou implementando tudo aquilo que é necessário dentro do contexto que eu vivo, eu estou buscando o meu autoconhecimento, eu estou policiando as minhas ações, eu estou iniciando aí um processo que vai favorecer a questão de que nós estamos tratando hoje, que é a paciência. Compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de nos aperfeiçoar. Então, muitas vezes, quando a gente tem um desafio no trabalho, dentro de casa, é aquela pessoa que nos alerta, que nos dá o sinal de que alguma coisa não está correta. Pode não estar correto com o outro, mas pode ser que não está correto comigo. Então, o outro que me incomoda, às vezes ele está me dando sinais que alguma questão eu preciso ali melhorar. Abracemos as iniciativas de concórdia sem esperar que determinadas pessoas venham a promovê-las. É o que nós colocamos, na nossa reflexão. Eu fiz tudo que eu deveria ter feito? Ou eu estou esperando o outro fazer o que precisaria ser feito? Então,
Isso nós precisamos pensar. Muitas vezes a gente espera a retomar uma relação com uma outra pessoa desde que ele venha conversar comigo, desde que ele se desculpe. Então aí eu estou sentado de braço cruzado, esperando a situação se resolver. Eu não fiz tudo aquilo que deveria ser feito. Pelos erros alheios que claramente nos preocupe, examinemos os nossos, a sincera resolução de corrigi-los. É o que eu acabei de colocar, né? Muitas vezes o outro é o nosso espelho. Não nos aborreçamos com o trabalho que a vida nos confia, de vez que através dele é que atingiremos a promoção justa na escala dos valores da vida. Se a gente for perceber a evolução da humanidade, a medicina, a engenharia, a arquitetura, a tecnologia só avançou porque eles enfrentaram desafios. Nenhuma cura foi promovida pela ciência, pela medicina, se não tivesse a doença. Então veja bem, para correr distâncias, foi inventado o avião. Então tudo o que acontece dentro da nossa evolução, dentro do nosso plano material, foi em cima de conquistas, porque problemas e desafios apareceram. A mesma coisa a nossa construção. Os desafios é que nos apontam aonde que eu preciso avançar e conseguir avançar. Aproveitar de fato essa encarnação. Nós falamos, né, a todo momento, quando nós chegamos na esfera crística diante do nosso Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui encarnados. Não basta agradecermos, né? Nós temos que fazer a nossa parte, agradecemos a oportunidade, mas o que eu estou fazendo com essa oportunidade que eu tenho? Convém lembrar que os nossos ouvidos podem ser transformados em extintores do mal todas as vezes em que o mal nos procure. Outro item aqui dessa lição da paciência. Muitas vezes, não adianta, faz parte da nossa natureza ainda. Encontramos um colega, um amigo, estamos no ambiente de trabalho da família, vem aí alguma questão da vida ou de uma ocorrência do outro. Brecar ali é nossa obrigação. Obrigação que nem sempre nós nos damos conta. Nem sempre. Então, o que ele nos indica que é nos blindar disso. Chegou até nós, eu estanco ali, eu não preciso passar para frente. Em tempos também de fake news, né? É uma lição importantíssima. A gente não sabe o que é verdade, o que é uma mentira plantada para que se desvie a atenção ou para que a gente não entenda realmente ou a gente esqueça os desafios reais que nós estamos vivendo. Aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição que se encontra. Cada um está na sua condição, cada um está num processo evolutivo. E assim, ninguém melhor que ninguém. Eu posso estar um passo à frente do meu companheiro, do meu amigo, do meu familiar, numa questão. E o meu companheiro está ali avante em outra questão. Estamos aqui, todos nós, com os mesmos desafios. E não adianta eu exigir do outro aquilo que eu não tenho para dar. E eu respeito. Se o outro não tem entendimento daquilo, não sou eu que preciso mostrar. As minhas atitudes, diferentes da dele, é que pode ser o exemplo. Ninguém muda ninguém
somente pela palavra, e sim pelo exemplo. Então, Chico Xavier colocava, né, que ao outro ele dava o direito de ser o que quisesse. A ele dava o dever de ser cada vez melhor. Que essa máxima de Franciscano de Xavier a gente possa trazer para a nossa vida também. Em suma, a serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica, e sim através do trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. É aquilo que nós conversamos, né? Não adianta nem um sofrimento exagerado de nos buscar o autoconhecimento e sofrer com as nossas falhas, porque nós temos um exemplo maravilhoso que é de Paulo de Tarso, né? O processo evolutivo dele, se ele tivesse se amargurado por tudo aquilo que ele fez de errado no passado, ele não teria se tornado o maior divulgador da palavra de Jesus. Então não vamos nos martirizar pelos erros, vamos sim avaliá-los e buscarmos sermos melhor de hoje para diante. Caí um pouquinho mais lá na frente, não consegui, levanto e sigo. Porque como foi colocado por Jesus no Evangelho de Lucas, a paciência é requisito fundamental para a nossa evolução espiritual. Então que a gente consiga conquistar a passos pequenos, porém firmes, desenvolver a nossa paciência. Eu espero ter passado, assim, minimamente, a questão do conceito da paciência, que a gente possa aí internalizar, fazer isso constante nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Então, assim, eu convido novamente a todos a fechar os olhos, agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos num esforço maior de nos tornarmos espíritos melhores, pessoas melhores. Que a nossa determinação seja amparada pelo nosso Mestre amado, que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, que a gente possa levar essa luz para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos lares e por todos aqueles que nos procuram. E assim damos graças a Deus e graças a Jesus.